Olá, estamos aqui com mais uma edição do programa Saia Longa e hoje com o tema Tão Perto, Tão Longe. Vamos já, logo de início, ver a matéria que foi preparada para nós, uma matéria muito especial, e depois nós vamos continuar conversando a respeito do assunto. Tão longe, tão perto. Esse é o tema do programa de hoje. A internet tem te aproximado ou tem te afastado? A minha conversa vai ser com a Fabiana e com a Amanda. Fabiana, a gente sabe que você sempre foi muito próxima, muito unida com a Amanda, né? Já tem quanto tempo que ela está fora? Bom, é um prazer estar aqui com você, André. Eu acho que esse programa foi um dos programas assim, que mais mexeram comigo. Né, porque eu posso dizer que eu tenho uma pessoa tão longe de mim, mas que ao mesmo tempo está tão perto, né? A Amanda foi, com 16 anos, fazer um seminário teológico que chama Cristo para as Nações em Dallas, né? Então tem praticamente 4 anos que a minha filha mora longe de mim. A Amanda foi a princípio para estudar. Como que você acompanhou os estudos da Amanda? A Amanda, graças a Deus, desde pequenininha, nunca me deu trabalho com estudo, né? Então eu falo que ela só mandava pra gente os relatórios, né? Eu nem precisava pedir. Então ela sempre, olha, mãe, hoje teve prova, eu tirei tanto. No final do semestre ela mandava, né, as notas pra gente. Porque quem tem nota boa não preocupa muito com isso, né? Agora, quem não tem, geralmente, né, abafa o caso, né? Mas ela sempre trouxe esses relatórios positivos para a gente sempre, né, tinha essa troca mesmo de informação. E depois que ela terminou o seminário, ela foi para a faculdade mesmo fazer marketing, né? E no seminário ela conheceu um rapaz, o Matheus, né, que estava tão perto e tão perto dela, que acabaram se casando em junho desse ano. Como você ajudou a Amanda pela internet a preparar o casamento? Na realidade, até o dia do casamento eu achei que eu era a noiva, né? Porque ela só dava assim, o parecer no final. Como ela estava lá, eu tive que resolver tudo e só mandava para ela falar assim, isso, mãe, pode ser assim, mas assim, eu que fui atrás de tudo e pela internet a gente fechando os contratos. Ainda bem que a gente tem uma sintonia nas escolhas, a gente tem um gosto bem parecido, então foi bem assim, harmonioso, né, o processo. E o vínculo dos irmãos, o Alexandre com a Amanda, do pai com a Amanda, eles participam também? Participam. O Alexandre é adolescente, então nem preciso falar da relação dele com internet, com tudo. E sempre eles estão realmente se comunicando, às vezes ela colabora muito com ele na parte da escola, né? Algumas coisas que ele não conversa comigo, ele conversa com ela, porque eles têm realmente esse vínculo. Você mesmo já não é muito de internet, né? Mas às vezes eu ligo e já boto ele para falar, porque mulher tem que ter essa sabedoria, né? Porque às vezes o homem não é muito de ligar tudo, então eu já ligo e já, fala oi pro seu pai, vamos conversar com o papai. Então a gente acaba fazendo isso também. De vez em quando ela também passa umas mensagens para ele, né? Porque ela é muito ligada com o pai. Então, às vezes ela manda áudios, né, manda mensagens, ele fala, olha, o Jamanda me mandou uma mensagem, o Jamanda falou isso para mim. Então, eu vejo que, às vezes, ele fica até nessa expectativa de receber um áudio dela, né? Nossa, ela lembrou de mim. Então, eu falo que nós podemos usar essa ferramenta como bênção, né, para os nossos relacionamentos. Então, eu acho que a gente tem que realmente aprender a usar. E como família ali com a Amanda, com o Matheus, esse tão longe, tão perto, acho que a gente tem conseguido utilizar para nos aproximar. Foi muito bom poder contar a sua história, até mesmo porque eu me identifico, né? Eu tenho uma irmã longe e a gente também se relaciona há quase 10 anos pela internet, praticamente pela internet. Eu fui encontrar com ela depois de 9 anos
demorou 9 anos para a gente se reencontrar. Mas graças a Deus pelo bendito Skype, né? Um beijo para todo mundo que está longe, para a família que está longe. E é com vocês agora aí no estúdio. Que matéria boa, não é? Eu acho que hoje eu vou ter que me segurar nesse programa. Muitos relatos de experiências pessoais. Mas eu prometo que vamos tentar nos conter, né, Kate? Então, tão perto e tão longe. A gente nem sabe o que é melhor. Se é melhor as pessoas que estão pertinho da gente, mas ao mesmo tempo distante, ou se as que estão distantes estão perto da gente. Isso. Porque isso acontece, não é? Tem muitas pessoas que moram na mesma casa, comem juntos na hora do almoço, tomam café da manhã juntos, veem televisão à noite juntos e não conversam, não se tocam. A saudade dói, mas eu acho que o conflito interno dentro de uma casa, de você ter uma pessoa próxima de você, mas não ter acesso a ela, eu acho que é pior, Noemi. Porque eu tenho a vivência do tão longe, mas tão perto, que é a minha filha que mora fora, né? Sinto muita saudade, mas nós temos um relacionamento muito gostoso, né? Você fala quase todos os dias com ela? Praticamente todos os dias. Eu acho que hoje eu falo mais com ela do que quando ela estava tão perto. Né? E você também, né, Kate, com o marido que viaja muito. Nós já nos adaptamos. Ele é piloto, né? Ele é piloto, né? De linha comercial, então ele viaja com muita frequência. Entretanto, mesmo longe, ele participa de tudo na nossa casa. De tudo. Então, assim, um exemplo. Muitas vezes ele está num hotel e eu estou em casa almoçando com as crianças, nós almoçamos juntos, nós oramos juntos. Aí a tecnologia nos ajuda, né? Tem programas que nos ajudam. O FaceTime, por exemplo, nos favorece muito. Então, ele é muito próximo, né? Ele está longe, às vezes em outro país, né? Na maioria das vezes, claro. Ele está em outro país, mas sempre muito perto, acompanhando. Como é que foi a aula? Você está sentindo bem? Muito preocupado, né? Muito presente, afetivamente falando. Mesmo que a distância seja grande, o coração está perto. Isso é bom, é o que você falou mesmo. A Amanda também, se ela vai comprar alguma coisa lá, ela me liga. Mãe, o que você acha? Então, tudo ela me pede opinião, né? Ela tem essa ligação muito forte. Eu tento também ser muito presente, né? Porque eu acho que... E às vezes a gente tem pessoas próximas de nós que nós não temos esse acesso, né? Então, eu acho que esse tão perto e tão longe realmente é mais complicado. É verdade, né? Porque é muito difícil, você não tem esperança, você convive com aquela pessoa o tempo todo, ela está dentro da sua casa, mas você sabe que não está conectado, seu coração não está conectado com o dela, e aí fica sem esperança. Será que eu vou conseguir algum dia conectar de verdade o meu coração com o coração dessa pessoa? Realmente é difícil. Dentro do processo científico, Kate, pode ser uma questão de temperamento das pessoas, ou pode ser algum trauma, que acontece esses distanciamentos, né, de pessoas próximas da família. Da família. Pode, exatamente como você citou. Pode ser uma questão de temperamento, mas pode ser também por uma questão de bloqueio emocional. São os muros, né, que muitas vezes nós criamos porque não sentimos empatia, confiança. A confiança é algo muito importante para nós estabelecermos vínculos. É mesmo. Então, mesmo. É muito difícil a gente estabelecer vínculos com quem a gente não confia. Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo em lares, tem alguns filhos que não confiam nos seus pais como poderiam, ou como deveriam, né? Porque talvez os pais não transmitem essa confiança, essa empatia. Também a reação dos pais. Isso. Ele tem medo da reação. Exatamente. Cada coisa que ele fala. Não pode ser tão sincero quanto gostaria. Então, procura evitar esse contato. Né? As críticas, né? Às vezes até é punido, às vezes, por aquele que fala, então ele prefere ficar na dele do que, às vezes, né, verbalizar, e isso vai distanciando. Né? E traumas também podem favorecer esse distanciamento. Porque uma vez que você se decepciona com alguém e isso se cristaliza nas suas emoções e você passa então a ter um sofrimento intenso com aquilo,
bloqueia. E aí, como reconquistar a confiança de alguém? Isso é muito sério. E a questão do trauma, eu lembro de um relato, né, de pessoas de hospital, né, eu sempre, a enfermeira, tenho que falar alguma coisa, né. Você tem que pôr o hospital no meio. Eu lembro de um paciente falando assim, que a gente sempre percebendo ele muito apático, na dele, não verbalizando, né, e a gente foi tentar conhecer um pouquinho a história desse paciente, e ele falou, não, eu prefiro não me relacionar, porque quando eu amo as pessoas, estou com as pessoas, de repente elas partem, elas vão embora. Então aí ele preferiu se bloquear para os relacionamentos para já não querer sofrer. Né? Experiência negativa pós-trauma, porque ele tinha perdido uma pessoa que ele amava, né, tinha morrido. Aí ele falou assim, então agora eu não quero me relacionar com ninguém mais. Ninguém é suficientemente confiável, não é? Para conquistá-lo, para que ele se ligue. Né? Agora tem outras questões também, culturais. Porque nós podemos ver em países orientais, os pais não se comunicam tão como nos países ocidentais. Né? Então eles são mais fechados, como os japoneses, por exemplo, eles são mais fechados. Eles não demonstram tanto as suas e ao mesmo afeições. tempo são exigentes. Exatamente. Então não é por uma questão simples de distanciamento, mas a cultura também interfere no modo como nós nos relacionamos com as pessoas, não é mesmo? Tem até uma questão hormonal também, né? Porque diz que o adolescente também ele sofre um processo de distanciamento na adolescência da família. Aí os pais sofrem, eu tô falando isso porque eu tenho um filho adolescente, né? Então você vem toda daquela questão da infância, do menininho que beija, abraça, quer deitar na cama da mãe e de repente não quer nem que a mãe abraça mais. E a gente entra em sofrimento com isso, né? Então de lidar até com essa fase da adolescência, porque lógico que o filho continua às vezes sendo carinhoso, tudo, mas querendo ou não, muda, né? Porque ele está crescendo, né? E a gente quer o bebê no colo, né? Então tem esse sofrimento também, desse distanciamento por causa da fase da adolescência, né? Isso. Mas é tudo um cuidado. Agora com as amizades, por exemplo, deixando a parte família e quando se trata de amigos. É também difícil manter as amizades pela vida toda, por longo tempo. E hoje eu acho que se torna, em algum ponto, mais fácil e em algum ponto mais difícil. Nós vamos explicar melhor. E igual está sendo esse assunto desde o início, as amizades também. Porque quando nós temos uma amiga de muito tempo, as redes sociais, por exemplo, podem ajudar a gente a encontrar aquela amiga perdida, como aconteceu com você outro dia. Foi mesmo. Eu tinha uma amiga que nós estudamos na 3ª, 4ª, e quando foi 5ª série, o pai dela foi transferido para Belo Horizonte, né? E aí nós se encontramos nas redes sociais, né? E começamos a trocar, né? As conversas. E de repente, depois de mais de 25 anos, nos encontramos, ela veio a Goiânia, nos encontramos e com direito a choro, a tudo. Com tudo. Na hora que ela chegou na minha casa, a gente se abraçou, parecia que a gente tinha 12 anos de idade, quando foi a última vez que a gente se encontrou, né? As memórias, elas permaneceram, um relacionamento estava tão solidificado, estava tão cristalizado, que independente do tempo que vocês ficaram afastadas, vocês ainda tinham os mesmos laços de afeição, foi maravilhoso. Né? Então, assim, a rede social, ela pode ser positiva, sim, e muito. Né? E pode ser negativa também, porque às vezes as pessoas dentro da própria casa começam a conversar umas com as outras através da rede social. E depois elas não conseguem mais conversar olho no olho. Isso é prejudicial, não é? Se a gente observa dentro de um restaurante, né, numa mesa, todo mundo no celular. No celular e se isola da pessoa. Aliás, é até bom a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre etiqueta. E hoje a etiqueta tem algumas coisas a mais. Por exemplo, você está aí numa reunião ou então no almoço, você precisa desligar o seu celular, porque é feio, é falta de educação você estar ali no almoço e olhando as suas mensagens enquanto o outro tem grupos de amigos que fazem o seguinte, na hora que chega no restaurante, fica até uma dica, né? Põe todos os celulares no canto
Quem atender paga a conta. Né? Vamos fazer assim. Quem atender paga a conta, que eu tenho certeza que ninguém vai querer atender, né? Ninguém vai atender o telefone. Muito bom, muito bom. Né? Mas no tempo das cartas, eu acho que era um tempo romântico, mas mais difícil. Porque para você esperar uma carta chegar, demorava tanto. Depois você ficava com aquela carta, lendo ela repetidas vezes, até chegar uma próxima. Pensa, uma mãe que tem hoje um filho no exterior, ter que esperar uma carta. Ela já nem entende como que é isso, porque ela é acostumada a conversar com ele todos os dias. É verdade. Não é? Mas você tinha até citado a questão também das cartas, né? Que a Bíblia traz algumas cartas. Sim. Né? Eu adoro carta. Né? Quando eu namorava com meu esposo, a gente tinha assim uma rotina de carta e eu sinto falta disso hoje, apesar que a gente ainda troca assim umas cantadinhas no celular. Não, é um modo de carta, é um modo de carta, mas eu pego as cartas dele até hoje e eu leio e eu fico assim mais apaixonada, né? Porque querendo ou não é um documento que está escrito ali, eu falo, olha, você falou que me ama. Né? E hoje, como que é? Você me ama igual o tempo dessa carta, ou ama mais? É verdade, está documentado, é um documento. Dá aquele choque, né? Mas antes as cartas, elas eram mais intimistas. Então você guardava aqueles sentimentos, você compartilhava só com um ou outro. Hoje, as cartas de amor, elas vão nas redes sociais. Elas estão publicadas. Exatamente. E aí, do marido ou da esposa que não elogiar nas redes sociais. Tem que dar uma curtida e fazer um comentário. E de repente fazer um repost, né? Exatamente. Agora não fica a dica, né? Não fica a dica. Não fica. Vamos encerrar então essa nossa conversa maravilhosa. Vencemos, não choramos. Verdade. Apesar que eu ainda sinto tanta falta da minha filha. Eu também. Mas, queridas, apesar dela estar tão longe, tão perto. Né? Mas foi um prazer estar com vocês e nos encontramos no nosso próximo programa do Saia Longa. Um beijo e até!